E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos começar? O relato é A Época que Fiquei Perturbada. É uma moça. Vamos lá, deixa eu puxar o microfone pra cá. Aqui. Certo. Olá, Ana, fiquei muito feliz de ter lido meu relato. Esqueci de finalizar que... tá. Uipa. Desculpa, gente, olha lá. De ler o meu relato, meu irmão sempre foi assombrado sua ex-obsessiva lá. Esqueci de finalizar que realmente o Uno velho do meu pai foi roubado e nunca mais apareceu. Ele registrou a ocorrência na delegacia e o delegado disse que seria difícil encontrá-lo novamente. O carro ficava na rua e nem tinha seguro. Afinal, quem ia querer aquela jossa, não é? Tinha gente que queria. Vou contar uma fase muito ruim que tive e nunca contei isso pra ninguém, e nem mesmo pro meu irmão, que considero ser o meu melhor amigo. Eu estudava na faculdade e fazia administração. Graças a Deus não terminei esse curso porque eu odiava. Lá conheci um cara que era mais velho que eu. Na época eu tinha 24 e ele 38, mas era muito atraente. E não sei por que ele cismou comigo. Ele estava fazendo esse curso por causa de uma promoção na empresa onde ele trabalhava. Ele ficava mandando presentinhos, sem se identificar. Queria ficar dando carona para todo mundo com o intuito de me levar também. Resumindo, depois de muito tempo, ficamos juntos e começamos a namorar. Acontece que depois de um tempo, eu ficava muito na casa dele. Estávamos quase morando juntos e fiquei sentimentalmente dependente dele e comecei a ficar ciumenta e possessiva. Teve um episódio que vi que ele almoçou com uma ex dele e vi as conversas pelo e-mail dele. Descobri a senha. Imprimi os e-mails, briguei com a menina por mensagem, briguei com ele, enfim. Isso azedou o relacionamento, lógico. Ele terminou comigo e eu fiquei possessa, porque ele corria muito atrás de mim e do nada terminou. Eu não conseguia entender. Sentia mais raiva que tristeza. Passava os dias chorando e não queria fazer nada. Até que um dia comecei a ouvir umas vozes na minha cabeça. Essas vozes não eram claras, era como se fosse um rádio dessintonizado e eram várias vozes falando coisas que não conseguia entender. Durante esse tempo eu estava sempre indo lá na casa dele, atrás dele. Trouxa que eu era, me humilhando, pedindo para voltar. Jesus, como eu era otária. Ai, depois que passa a gente pensa, né? Falando, ai, como eu era tonta. Enfim, eu ouvia essas vozes quando ia dormir e quando acordava. Eu vivia nervosa e roendo as minhas unhas, ficava tremendo, chorando e ficava machucando o meu rosto. Fiquei com umas cicatrizes no rosto porque tascava a unha. Quando eu ia dormir e conseguia pegar no sono, eu ouvia tipo um assobio e acordava ouvindo a droga daquelas vozes novamente. Quase toda noite era assim. Isso me perturbava tanto que com o tempo fui esquecendo o meu ex e fiquei muito preocupada com essas vozes. Até o meu chefe, que era um gatão, veio me perguntar o que estava acontecendo, porque eu sempre era extrovertida e só andava com... Porque eu era sempre extrovertida e agora só andava com cara de bunda. Aí falei que tinha terminado e não tinha superado ainda. Ele, que falava muitos palavrões, disse: "Ah, pô, vai ficar chorando por causa de otário?" Até o dia que meu pai levou para casa uma cadelinha que minha ex-cunhada não quis mais, por ser muito bagunceira, era filhotinha. Aquela cadelinha mudou a minha vida. O nome dela é Julie e hoje ela tem uns 10 aninhos. Eu me apeguei muito a ela e digo que ela mudou a minha vida a partir dali. Eu levava ela para passear e ela ficava sempre ao meu lado. Acho que se eu continuasse no caminho que eu estava, poderia ter acontecido algo pior. As vozes gradativamente foram sumindo, pois eu orava o Pai Nosso quando dormia e acordava e agradecia pela minha vida. Eu não tinha o costume de orar. Acredito que minha vibração ficou muito baixa e por isso comecei a ouvir essas vozes e se me permitisse afundar ainda mais, talvez teria ficado pior. Eu afirmo que a Julie me salvou
Eu afirmo que a Julie me ajudou a sair do fundo do poço e aprendi que, em primeiro lugar, temos que gostar de nós mesmos. Depois de um tempo, o ex voltou e até me procurou várias vezes, mas preferi deixar passar e seguir minha vida por outro caminho. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Depois disso, eu e minha cadelinha presenciamos algumas coisas muito esquisitas em casa, mas fica para uma outra. Beijos para todos vocês e para os bebês. Muito obrigada! Pois é, cadê? Vozes. É que eu tava lendo aqui, eu tava lembrando, falando de vozes, escutar vozes na mente e tal, que pode ser perigoso. Eu não sei se isso é algo... vai ter gente que vai explicar de um jeito, vai ter gente que vai explicar de outro, né? Eu acho que pode ser tanto um quanto o outro, nem sempre um, nem sempre... Mas, assim, algo da mente mesmo, mente cansada, mente que fica perturbada de alguma forma, ou espiritual. Aconteceu, esses dias eu vi no jornal aí que o cara empurrou uma pessoa, uma mulher, não sei, na linha do trem. E a sorte é que ela ficou bem no meio e não aconteceu nada. Bem na hora que o trem estava passando, o cara empurrou a pessoa. E aí depois alegou que estava ouvindo vozes. Olha só. E aí é que eu não sei se é espiritual, se é algum outro problema mental, né? Mas, de qualquer forma, é perigoso. Essas vozes na mente. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu vou contar. Achei um aqui. Assovio no refeitório. Vamos ver. Olá, Ana. Eu sou de São Paulo e meu nome... Meu nome brasileiro? Bom, eu agora não sei se ela já tá trocando o nome ou não. Vamos dar o nome de Maria. E meu nome é Maria. Tenho 21 anos, mas pode falar meu nome... Ah, entendi. O nome brasileiro... Ela tem um nome brasileiro, mas ela é coreana. E é viciada. E sou viciada no seu canal desde o relato que você contou, o relato do assovio. E lembrei de uma experiência que presenciei na minha igreja e queria mandar mais... queria mandar, mas eu tive que pensar se deveria me inscrever ou não no canal de vocês para enviar. Já tive impressão que já vi naves, pois eu, quando estava cansada, e minha irmã teve 2. E tenho uma amiga que ela é médium e ela tem várias experiências. É longo e não há nomes de pessoas, pois não lembro os nomes das pessoas e eu agradeceria muito se você contasse ele ou ler gravado ou ao vivo. Certo. Eu contei uma vez um relato, várias experiências, acho que curtinhas, de pessoas que escutam assovios, assim, sabe? E não é ninguém? Então, desculpe, Ana, se o relato estiver bagunçado. Enfim, vou começar a falar tudo o que me lembro da experiência que ocorreu na igreja e também desculpe-me se não conseguir lembrar do dia e do ano, certo, que ocorreu essa minha primeira experiência com o outro lado que presenciei. Olá, meu nome... Ela fala... Mas pode me chamar... Tem o terceiro nome aqui, meu Deus. Quantos nomes? Pode me chamar de Luna. Luna, para quem não sabe, é o nome de uma integrante de uma banda coreana, por isso coloquei meu nome fictício. Tá. Enfim, só me lembro que era final do ano, ou seja, dezembro, e que eu e minha amiga frequentávamos a igreja católica aqui no Bom Retiro. Para quem mora aqui em São Paulo, especificamente na Barra Funda, esses lugares que são perto da Luz, da Estação da Luz ou do Brás. Tá. Ela é coreana, né? Voltando. E o Natal estava próximo. E todos os adolescentes e pré-adolescentes, inclusive eu, a minha sala da igreja, estávamos nos preparando para a apresentação do Natal. Detalhe, na minha igreja tivemos e ainda temos aula depois da missa das 9 horas da manhã. É isso? No começo da semana...
no começo da semana, para a preparação da apresentação, tivemos uma reunião entre os adolescentes e seus 2 professores e dividimos o que teríamos na apresentação. Por exemplo, peças e danças e também as programações de TV, como chaves e filmes. É o que me lembro. No entanto, as meninas queriam dançar o estilo hip hop ou street dance. Não me lembro do estilo, desculpe, Ana. Tudo bem. O grupo que ficaria com a dança era grande, então decidimos dividir em 2 grupos, um de dança no meio. Dividir os grupos de dança no meio, enquanto o outro no segundo intervalo do grupo de dança, e os treinos para a apresentação de Natal começariam no próximo domingo. E, no entanto, na semana dos treinos das coreografias, o grupo que eu estava decidiu se reunir numa das semanas para um treino meio que extra. E nesse dia, Ana, aconteceu o fenômeno. Mas explicarei o ocorrido. Isso aconteceu durante o almoço, no dia do treino. Nós tínhamos treinado e nós fomos almoçar. E fomos para o refeitório da igreja para esperarmos o nosso almoço chegar. E depois que o almoço chegou e comemos, muitas de nós estávamos conversando entre elas e, de repente, nós nos assustamos de leve por causa de 2 garotas do outro lado da mesa que tinham escutado um assovio no ouvido delas. E nós ficamos com uma cara de que não entendemos. Inclusive, eu que tinha escutado uma parte da lenda urbana que minha mãe e minha irmã mais velha tentavam contar para mim quando era mais nova. Mas enfim, não vimos ninguém que fez isso e saiu correndo. As únicas no refeitório era eu e as garotas do grupo. Ah, tá, pera aí. Depois de ouvirem isso, uma das garotas disseram que a estátua da Maria... A estátua andava durante a noite, mas eu não acreditei muito não nessa história. Nós não sabíamos quem tinha assoviado no ouvido delas, especificamente eu, que antes não tinha interesse ainda nesse outro lado. Eu comecei a me interessar. Ai, tem mais coisa aqui. Tá, gente, tá confuso aqui porque acredito que ela é coreana, então às vezes ela tá com dificuldade aqui de escrever o português, tá? Então aí por isso que fica meio bagunçado, muito dojo, mas elas escutaram o assovio também. Eu lembro, o Matheus aqui em casa já escutou, ele disse que tava lá no fundo, aí ele escutou como se eu tivesse chamado, sabe, tipo... alguma coisa assim, daqui a pouco ele vem, sabe? A gente se comunica por assovio. E aí, ele respondeu o assovio. E o assovio respondeu, né? Retornou. E aí, ele veio até aqui e falou, e aí? E aí? Eu falei, e aí o quê? E aí? Ele falou, você não me chamou? Você tá assobiando lá? Eu falei, não. Tô aqui no quarto, tava com a Penélope no quarto, não tinha nem tchum. Falei, não foi o vizinho? Vê se não foi o vizinho. Falou, não, mas parece que veio dali do banheiro, do janelinha do banheiro. Não. E aí? Cheguei a perguntar até pros 2 vizinhos se não foram eles que estavam brincando ali com o Matheus de assobiar, e não era. Não foi uma vez só. Minha sogra também conta que ela tava passando de um quarto pro outro. E tem um hallzinho, assim, sabe? Que tem uma porta de um quarto aqui, outra aqui, e o banheiro, assim, nesse espacinho. Ela escutou alguém assoviando nesse espacinho, mais alto. Parecia que vinha daqui. Não é um que vinha do vizinho, lá da calçada, lá de fora. É um assovio que vinha dali, daquele local, alto. Então, tem várias pessoas... no sítio. Aí, no sítio, meu avô falava que era o Saci. Meu bisavô, sei lá, também tava andando lá, mas escutava, o assobio que vinha do lado. Parava, o assobio parava, continuava andando, era uma coisa assim. Então, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui, falando com quem que falou. Este daqui, ó, a maledite que destruiu uma equipe de trabalho. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Bom, esse relato não é meu e sim da minha irmã. Eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu com ela e as amigas de trabalho, ou seja, ex-companheiras de trabalho, porém elas continuam amigas. Moramos no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, onde tudo é pequeno, menos a língua do povo. Não se preocupe, pois os nomes estarão trocados. Meu sonho era mandar um relato, tenho mais alguns, mas preciso juntar a história toda ainda, mas se for ler esse eu vou ficar muito feliz. Sou fã do canal e acabei fazendo a minha família virar fã também. Muito obrigada. Vamos ao relato. Minha irmã trabalhava em uma loja aqui da nossa cidade. Ah, o chat tá na tela. Aí. Cadê? Então, minha irmã trabalhava em uma loja aqui da nossa cidade e fez amizade com as meninas que também trabalhavam lá. Ambas se divertiam, todas se divertiam muito todas se divertiam muito nessa loja, eu acho, né? E vendiam bastante também, pois o público amavam elas. Eram super bem atendidos por elas e saíam de lá com autoestima lá em cima. Os nomes estão trocados, ela disse, né? Sim. Mariana e Patrícia trabalhavam há mais tempo e tinham uma vasta experiência com a loja e com os clientes. Também tinha o Leonardo, que era super autêntico e também cultivava as pessoas. Mas saiu para trabalhar numa outra loja, com um melhor salário e um cargo melhor. Ficando apenas ali a minha irmã, que vou chamar aqui de Ana, e as duas meninas. E logo chegou uma outra menina para ajudá-las, pois a loja havia aumentado e assim as vendas aumentaram também. Todas estavam indo muito bem, vendendo muito, e com a pandemia, né, as vendas diminuíram um pouco. Elas venderam muito online e tal. A patroa delas não é uma pessoa fácil de se lidar. Aqui vou chamá-las de Maledite. Pois é, Maledite também. Maledite não é uma pessoa muito agradável, se é que você me entende. Ela briga e maltrata as funcionárias perto de todo mundo, inclusive dos clientes. Isso é muito feio, gente. Muito feio você chegar numa loja e ver alguém chamando a atenção de um funcionário ou tendo uma discussãozinha ali na frente de cliente. É muito feio. Bom, inclusive chamava a atenção na frente dos clientes. E já perdeu clientes por causa disso, porque é muito chato mesmo. Minha irmã e as amigas eram unidas e sempre estavam de bem com a vida, mesmo com as grosserias da patroa e tudo mais. Elas sempre carregavam um sorriso para atender os clientes. Até que um dia a Maledite resolveu contratar mais uma pessoa para ajudar as meninas. Essa sim, a Maledite dessa história. Ana, realmente, eu não sei quem é mais Maledite nessa história, viu? Se é a chefe ou a subordinada. Vocês vão entender. Com o decorrer do tempo, que não foram nem 2 meses, que a Maledite 2, Maledite funcionária, vou chamar aqui, que a Maledite funcionária entrou e tudo começou a desmoronar. As meninas perceberam que estavam sendo passadas para trás e desconfiaram então da nova companheira de trabalho, pois elas não iam puxar o tapete uma da outra. A Maledite funcionária estava levando informações para a chefe maleditona e ambas estavam mancomunadas. Ana, a menina contava tudo e a chefe xingava as meninas e fazia um escarcéu e defendia e puxava o saco da Maledite funcionária. Ana, ela humilhava as meninas, as colocava para baixo. Certo dia, elas começaram a desconfiar que estavam sendo fraudadas. A Maledite funcionária não anotava as vendas todas e, se anotava, colocava para outra vendedora.
Essa vendedora não tem nada a ver com os atos da maledite funcionária, pois nem sabia disso. Mas a maledite não colocava o que era justo. A maledite não colocava o que era justo. E as meninas resolveram que iam vigiar sobre isso. Ana, essa parte é só para você. Bom, enfim, eis que a maleditona da chefe fez uma reunião e demitiu a minha irmã e a amiga Patrícia, porque haviam descoberto o plano dela com a maledite funcionária. Foi assim, foi uma... Eu não vou falar aqui, ela falou, mas era uma coisa assim, bem injusta e até, assim, se levar pra justiça pode dar problema, eu acho, né? Porque não é certo o que ela fez ali. Bom... elas descobriram o plano da maledite chefe e aí a maledite chefe mandou as duas embora. Foi uma tremenda injustiça. Acabaram destruindo uma equipe maravilhosa de trabalho ali daquela loja. Eu nunca mais compro nada lá. Inclusive, muitas pessoas já disseram que também não vão comprar mais. E como é cidade pequena, as notícias voam, né? Ana, nós não desejamos mal a elas, mas o tempo da colheita chega para todos, não é? Eu tenho pena delas. Acabo aqui esse relato e já morta de ansiedade pelo dia que ele será lido. Eu amo seus relatos, alguns eu morro de medo, mas vejo assim mesmo. Um grande beijo, Deus abençoe a sua família e a todos que assistem o canal. Abraços. Um beijo pra você, muito obrigada. Tá vendo? Por uma cabeça pequena, por uma cabeça egoísta e gananciosa, a mulher vai acabar com a loja. Vai acabar com uma loja que, né, tava ali indo muito bem, conseguindo, mas, né, o zóio tem que crescer, né, enfim. Vai tomar no fiantã. Deixa eu ler um aqui, que é curto também, tá? Ai. Achei que tinha consertado o mouse, mas não consertou, acho que não. Vamos lá. Esse daqui o Matheus que selecionou aqui, porque ele gosta do quê? De relato de estradas. E este é um. Quem era o carona? Vamos lá. Boa noite, Ana. Antes de começar o meu relato, gostaria de dizer que eu adoro seu canal. Muito obrigada. Nem vejo mais televisão, só o assombrado. Meu nome é Fulana, não me importa se você quiser me chamar por esse nome mesmo. Não, é Fulana. Se achar melhor trocar, pode ser Fulana. Muito bem, é Fulana. Esse relato aconteceu com meu tio-avô na década de 70. Ele era advogado, uma pessoa bastante séria e honesta, portanto, impossível que tenha sido uma brincadeira inventada por ele. Bom, meu tio morava em São Paulo, capital, e a cada 15 dias vinha a Campinas para visitar sua mãe, que na época morava com seu irmão caçula, o meu avô. Naquele dia, a esposa, por algum motivo, não quis acompanhá-lo e ele fez a viagem sozinho. Saiu de casa bem cedo e logo após entrar na estrada, viu um policial pedindo carona na beira da pista. Naquela época isso era bastante comum e sem nenhum receio ele parou o carro para dar carona ao policial. O policial, agradecido, entrou no carro e a viagem prosseguiu. Meu tio era meio pé de chumbo, sabe? Como se dizia na época. Corria com o carro. Ele estava bem acima da velocidade. O policial, com muita tranquilidade, dizia para o meu tio reduzir a velocidade, argumentando sobre o perigo dessa imprudência. Meu tio concordava, reduzia a velocidade, mas pouco tempo depois ele se distraía e começava a correr de novo. Novamente o policial o aconselhava a ter mais calma e não correr tanto. E isso aconteceu por inúmeras vezes durante a viagem. E depois de muita conversa, meu tio achou por bem obedecer o policial. E dessa vez se manteve em uma velocidade razoável. Já estavam no meio do caminho, quando meu tio avisou que ele ia entrar um pouco em um restaurante que ficava à beira da rodovia.
Disse que a parada era rápida, ele ia só comprar um pão para sua mãe. Bom, meu tio estacionou o carro ao lado de um posto de gasolina que tinha ao lado do restaurante e desceu. Seu companheiro de viagem não quis acompanhá-lo. Disse que ficaria no carro à sua espera. Meu tio rapidamente comprou o pão, mas ao chegar no carro, viu que o policial não estava lá. Achando que ele tivesse resolvido ir ao banheiro, encostou do lado de fora do carro e esperou. 15 minutos se passaram e nada do policial voltar. Ele deu uma volta por perto, mas não conseguiu encontrá-lo. Resolveu conversar com os frentistas do posto ao lado. Eles com certeza saberiam dizer que rumo o policial tinha tomado. Dirigiu-se ao frentista e perguntou se por acaso eles tinham visto que direção que o policial que estava com ele ali tinha tomado. Se tinha entrado no restaurante ou se tinha ido no banheiro. O rapaz do posto olhou para ele de forma assustada e disse: "Mas o senhor chegou sozinho. Não tinha ninguém no carro, só você." Bom, meu tio, com as pernas bambas, pegou o carro e, assombrado, continuou a viagem. Chegando na casa do meu avô, contou a todos o que havia acontecido. Acabaram chegando à conclusão que esse policial era um anjo, um ser de luz, que, o obrigando a reduzir a velocidade, tivesse conseguido evitar um possível acidente de carro. Obrigada, Ana. Um grande abraço para você, para o Matheus e para os seus filhos. Muito obrigada. Um beijo para você. Ixi, será que era mesmo? Ali estava em forma de policial ou até mesmo um policial que pode ter, né, perdido a vida ali, por ali. E foi ali dando um toque, abaixa a velocidade, porque pé de chumbo ali, ó, pode acontecer, né, um acidente bem pode ser mesmo, porque é estranho, né, por que o policial ia zarpar sem falar nada? Podia falar, não, então eu vou ficando por aqui, ou esperar o cara voltar, era rapidinho, só comprar um pão. Não, ó, só pra avisar, agradecer, eu vou ficar por aqui, né? O normal de uma pessoa é não fugir. Ele é policial, não era bandido, né? Não sei, tá fugindo. Então, beleza. Vamos lá, então. Pessoal, cadê esses likes? Cadê esses likes? Vocês já conhecem, já tá vendo aí, já tudo, já não dá like. Vamos aumentar esses likes para o YouTube entender que vocês realmente gostam do que estão assistindo. A menos que não gostem. Aí, também vai dar like pra quê? Vamos ler relato, então. O sinal. Peraí. Vamos ler aqui o relato. O sinal. Ana, como eu já te enviei em outros relatos, depois que a minha saúde teve essa reviravolta, eu tenho experimentado algumas coisas bem diferentes das que as pessoas consideram normais. Cheiros, barulhos, passos, pessoas falando, coisas ditas no meu ouvido, a ponto de me acordar na madrugada. Ou seja, as coisas vêm acontecendo com muita frequência, que chega ao ponto de eu ter dia que eu digo, pô, me deixa dormir. Ou, ai, agora eu quero almoçar, me dá licença. Bom, a escada aqui de casa vive estalando. E eu já te mandei um relato onde eu contei que eu joguei água benta e rezei um Pai Nosso. O que me intrigou é que eu, além de orar e dizer bem claro, se você não for do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, não tem permissão para continuar aqui. Eu te proíbo de ficar. Aqui você só fica se for do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, no início isso resolvia e eu não mais ouvia nada. E eu fiquei toda feliz e contente. Até que há alguns meses as atividades voltaram. Junto aos barulhos da escada, começaram barulhos dentro do meu guarda-roupas. Ana, eu queria que você estivesse aqui para ouvir. Claramente alguém, alguma coisa se mexendo dentro do guarda-roupas. Meu Deus, eu queria estar ainda para ver. Não, eu queria sim. Se tivesse mais pessoas comigo, claro.
E não é nada tímido, não. É alguém displicente, que não sabe se esconder, não sabe fazer a coisa sem fazer barulho, não. Cara, filma isso pra mim, por favor. Eu orei de novo e como isso não para, cheguei à conclusão que não é nada do mal, porque o terço de São Miguel Arcanjo é muito forte. Se fosse algo do mal, teria ido embora, como foi da primeira vez. Bom, a partir daí, aprendi a conviver com o que quer que seja que está aí. Sobe pela escada, entra por detrás do guarda-roupas e normalmente me acorda. Atrapalha o que eu estiver assistindo no notebook, mas fica bem quietinho quando estou fazendo os meus terços. E, incrivelmente, vem todos os dias no horário que eu faço os terços. Então tá, pode ficar. Às vezes dá umas mancadas, sabe? Como gritar pra eu acordar, mas isso a gente releva. Cara! Dou uma bronquinha. E em 15 minutos fazemos as pazes novamente. Meu Deus. Agora, o que me aconteceu hoje pela manhã foi muito impressionante. Eu levantei, fiz meu café da manhã, tomei meu banho, comi umas frutas e eu sempre preciso voltar para a cama. A minha condição tá complicada. Eu me aconcheguei nas cobertas, tá frio, e eu sei, Ana, eu não estava dormindo, não mesmo. Eu tô com 61 anos e ainda não tô gagá. Eu estava virada pro lado onde fica o guarda-roupas e senti algo se mexendo dentro do quarto, nas minhas costas. Eu durmo em cama de casal, apesar de dormir sozinha. Então, me virei e percebi que o quarto não estava escuro, estava escurecido, entende? Eu pude ver um ser que tinha o tamanho de uma criança, de uns 7 anos, magrinho ou magrinha, cabelo bem curtinho, mas tão curtinho que a mim representou uma criança que fez químio, sabe? Essa criança, entre aspas, ou esse ser, eu não sei o que era, afinal eu não pude ver o rosto, me representou que era uma criança negra, mas eu não tenho certeza. E estava alegre, contente, e essa criança não se comunicava comigo por palavras. E então percebi que eu seria entendida por telepatia. Daí me concentrei e comecei a conversar. Juro que eu mandava as frases na minha mente e aquele serzinho simpático respondia tudo. O que falamos? Eu não lembro! Vê se não é desesperador. A única coisa que eu tive permissão de lembrar é que eu perguntei o nome e recebi a resposta Aline. Então era uma menina. E eu estava tão feliz, mas tão feliz que eu comecei a orar. Rezei um Pai Nosso e a Aline ficou quietinha perto de mim. Orei uma Ave Maria e ela permaneceu do meu lado. Fiz um sinal da Santa Cruz e sempre que eu faço o sinal da Santa Cruz, Ana, eu abaixo a minha cabeça e fecho os olhos. Daí, quando eu terminei, abri meus olhos e de frente para a Aline eu pude ver um outro ser, agora um adulto. O quarto ainda estava escurecido, mas quando firmei meus olhos pude reconhecer. Ana, era o meu pai. 30 anos completa agora em julho que ele desencarnou. Eu fiquei tão feliz em vê-lo e disse a ele: "Vem aqui, papai." Eu só o chamava assim. Ele deu a volta pelos pés da cama, ficou de frente para mim, me deu as 2 mãos e me abraçou tão forte, mas tão forte. Cara, tá arrepiada! Tão forte. E ele nada disse. E não deu tempo. Logo ele e a Aline foram embora. Claro que esse fato me fez refletir. Me aconcheguei de lado na minha cama e me coloquei a pensar, tentando voltar para ver se tudo voltava a acontecer, mas o que aconteceu foi outra coisa. Um cheiro suave, um perfume semelhante a talco. Sabe quando você passa talco no bumbum de uma criança e o cheirinho fica no ar? Não tem mais o talco, mas o cheiro fica? Pois é, era esse cheiro.
Agora eu vou esperar que eles voltem, porque foi uma experiência ímpar, singular. Bom, nesse período em que eu não tô participando do seu programa, muitas coisas têm acontecido. Só que tá difícil para eu arrumar um tempo e escrever. Tive uma recidiva e metástase e não tô conseguindo ter a vida de maneira normal. Às vezes penso que eles estão me preparando. Se for isso, tenha certeza que você vai ter uma sombradinha do lado de lá. Só não sei se vou conseguir dar likes. Ai, meu Deus! Beijos a todos os assombrados e vamos dar likes, muito likes. Melhoras pra você, ó. Vai dar tudo certo. Um beijo. E que legal essa experiência, hein? Legal, né? Não sei se é legal ou não, mas vamos que vamos. Manda e-mail aí, qualquer coisa, tá? Eu mandei um e-mail pra você nesses dias. Deixa eu ver aqui. Depois eu procuro aqui. Enfim. Deixa eu anotar aqui que eu li. Opa, essa cor não, essa cor. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aí. Cadê? Vamos para o próximo. O próximo é este daqui. A Maledite e o sapato da minha mãe. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo. Ana, eu já te enviei vários relatos, alguns você já leu, outros não. Tá. Hoje quem conta o relato é a minha mãe. Ela se tornou uma ouvinte e opinante assídua dos relatos nesse mês de janeiro de 2020. Tá? Pois está de férias e ouve comigo de manhã. Ela vai ficar super contente se você ler. Desculpe o atraso de 1 ano e meio, mas tô lendo. Ana, todos os nomes são fictícios, leia tranquila. A partir de agora quem conta é a minha mãe. Ok. Nos anos 80, eu era uma jovem de 20 e poucos anos, mãe de 2 filhas pequenas e... Gente, tá. Não, é que eu vi que não tem a tag aqui de Maledite, mas no título tem Maledite, então ok, acho que ok. Aqui, Então, eu era mãe de 2 filhas pequenas e recém-separada do meu primeiro marido. Eu saí do interior do Paraná e vim morar em uma promissora fazenda de leite e cavalos nos arredores dessa cidade. Meu irmão mais velho já morava com a sua família nessa mesma fazenda. Eu comecei a trabalhar na Casa Grande, éramos em 5 funcionários. Laura, que era governanta, Emma, que cuidava da arrumação dos quartos, Samanta, que trabalhava na limpeza, Maledite na cozinha e eu na copa. Os donos da fazenda iam apenas aos finais de semana e algumas vezes vinham os agregados também. Quando era necessário, eu ajudava a Emma com os quartos, nós nos dávamos bem, exceto Maledite, é claro. Maledite também tinha seus 20 e poucos anos. Era bonita, solteira, mas ela tinha inveja de todas as outras meninas. E eu adorava criar discórdia. Laia! A implicância dela comigo começou porque a dona, que vou chamar aqui de Dona Ângela, a dona da fazenda, não queria Maledite nos quartos da Casa Grande. Ela havia pego a Maledite andando a cavalo com um de seus filhos. Uai. Dona Ângela não gostou nem um pouco daquilo, mas não mandou a Maledite embora. Apesar de ser muito brava, Dona Ângela não era ruim. Ela apenas proibiu que a Maledite ficasse nos quartos e me colocou em seu lugar para ajudar Emma. Maledite também me odiava, pois a Dona Ângela, quando soube que eu tinha 2 filhas pequenas e eu era separada, queria que eu fosse para o Rio de Janeiro trabalhar na casa dela. Eu não quis, eu tive medo. Então, Dona Ângela sempre trazia roupas para as minhas meninas, elas estavam sempre vestidas bem. Maledite não tinha filhos, mas mesmo assim isso despertou a ira dela.
A gota d'água foi quando um rapaz que trabalhava no escritório se interessou por mim. Ela queria que ele se interessasse por ela, mas ele vivia me mandando bilhetinhos. Queria namorar. Eu não queria, e ele sempre insistia. Maledite, mesmo sabendo da minha recusa pro rapaz, ela me odiava, sem eu nunca ter feito nada. Um dia eu cheguei para trabalhar e fui me trocar. Os nossos uniformes e sapatos ficavam na casa grande, em um quarto que dormíamos quando era necessário. Eu notei que o pé esquerdo do meu sapato não estava lá. Nesse dia a casa estava cheia, tinha parente de todos os lugares lá. Peguei outro par de sapatos e deixei para procurar o pé perdido depois. O final de semana passou. Quando todos foram embora, Emma e eu procuramos o sapato pela casa grande. Samantha e Laura procuraram pelo quintal. Até o rapaz do jardim nos ajudou a procurar. A Maledite fingia que ajudava, mas não encontramos. Passaram-se vários dias e eu comecei a ter dores terríveis na perna esquerda. Ela inchava a ponto de eu não conseguir andar. Naquela época não era tão fácil ir ao médico. Fui em uma enfermeira que morava na fazenda. Ela me deu algumas orientações, mas disse que se não melhorasse eu teria que ir para a cidade na quinta-feira, que era o único dia que tinha médico em um posto de saúde de lá. Nessa época eu ainda não era um bandista, mas sempre fui clarividente. Decidi que antes de ir ao médico eu iria em uma benzedeira. O nome dela aqui será Maria. Dona Maria era uma senhorinha simpática. Ela benzeu minha perna e me disse que aquilo era trabalho feito no cemitério e me perguntou se não havia sumido um sapato meu. Apenas naquele momento eu me lembrei do sapato que desapareceu semanas atrás. Dona Maria me deu recomendações de banhos com ervas e disse que tudo ia ficar bem e me disse também que logo eu descobriria quem havia feito aquilo. Ana, eu não desconfiava da Maledite. Ela fazia algumas intrigas, sim, vivia falando mal de uma para outra, mas daí a fazer um trabalho no cemitério? Muita maldade, né? Eu fiz tudo que a Dona Maria mandou e também pedi a Deus para que me livrasse e para que aquela pessoa que havia feito isso se arrependesse. Passaram-se meses. Um dia o dono da fazenda me chamou e me deu a maior bronca. Ele havia ido na copa e o leite que havia sobrado do café estava em uma vasilha destampada dentro da geladeira e ele não gostava que ficasse daquela forma. Eu aceitei a bronca calada, porém eu havia guardado leite em uma leiteira tampada. Fui até a copa, realmente o leite estava do jeito que ele disse. Eu fiquei sem entender como podia aquilo. De repente a Maledite entra na copa. E adivinha o que ela segurava? Exato, a leiteira. Eu olhei e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Falei da bronca que eu levei do Senhor, pedi para que ela não fizesse mais aquilo, pois me prejudicaria. Nessa hora ela me disse enfurecida: eu fiz mesmo e faço pior, eu odeio você. Ana, naquele momento eu me lembrei do sapato. E eu senti na hora que ela havia feito aquilo, que foi ela que havia feito aquilo. Eu não respondi, apenas peguei a leiteira, coloquei o leite e saí. Depois disso, trabalhei mais algum tempo na fazenda e depois me mudei para a cidade. Fiquei sabendo... Ai, achei que era alguma música aqui. Fiquei sabendo que a Maledite continuava infernizando as meninas, mas eu nunca mais a vi. Depois de muitos anos, já casada com o pai da fulana e com ela pequena, eu fiquei sabendo, da fulana que nos escreve esse relato, fiquei sabendo que a Maledite se casou com um homem bem mais velho que ela e rico. E ela teve um filho também, mas ele nasceu com um retardo mental. A vida dela foi cuidar do marido, que já em idade avançada adoeceu e deu muito trabalho. E quando ele morreu, ela ainda tinha o filho. Algumas pessoas que também acho que tinham um certo cuidado especial.
Algumas pessoas que a conhecem contaram à minha cunhada, que ainda mora nessa fazenda, que ela tá acabada. Minha querida Ana e Assombrados, esse é o preço que se paga pela maldade, pela ganância e pelo ódio. Não há como essa mistura terminar bem. Espero que Maledite tenha se arrependido e aprendido a lição, e que isso fique de aviso. Essa é a maneira mais fácil de se conseguir algo, mas também é a mais difícil de se pagar, e a cobrança não falha. Espero que tenha gostado, Ana, um grande beijo e muita luz para você e para sua família. Ana, agora é a fulana de novo, peço desculpa se ficou longo e se teve algum erro de português, eu revisei, mas eu tô sem óculos então. Assombrados, não esqueçam do like, porque a Ana é linda e merece. Um grande beijo da fulana que te adora. Um beijo pra você, obrigada. Agora é só pra mim, dá licença. Tá. Ok. Beleza. Bom, deixa eu dar mais um beijinho aqui para Ana Silva. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aqui, abri 2 aqui. Com oferenda não se brinca. Vamos ver. Olá, Ana, boa noite. Me chamo Fulano, sou do Espírito Santo, Vila Velha. E hoje vou relatar o que aconteceu comigo nesse ano, no mês de junho. A data certa eu não lembro, mas foi um sábado de manhã. Pode ler sem problemas porque não há nomes. Um dia antes, eu e minha esposa marcamos de ir na praia e convidamos a minha mãe e meus 2 irmãos e a minha irmã. Tivemos uma noite tranquila até demais. Um silêncio total, porque geralmente os cachorros dos vizinhos latem a noite toda. Moro perto de uma encruzilhada, próximo a uma igreja e à maçonaria. Ao amanhecer, ajeitamos as coisas e descemos para esperar minha mãe e os meus irmãos. Alguns minutos na porta de casa e senti algo estranho. Mudei o humor rapidamente e já não queria ir mais na praia. Mas como já tinha marcado com a minha família, não podia voltar atrás. Minha mãe chegou a caminhar alguns metros e chegamos na encruzilhada. E tinha uma oferenda, uma panela de barro com um galo e farinha. Sempre respeitei essas coisas, mas não me contive e brinquei. Eu vou levar esse galo para casa e comer. E a minha mãe repreendeu, e minha esposa também não gostou da brincadeira. Então seguimos em direção à praia, chegando na mesma, já fui abrindo o guarda-sol, tirando camisa, passando protetor solar, e não perdi tempo, corri para a água igual criança. Já tinha costume de ir nessa praia por causa das ondas, que são perfeitas para surf, mas deixei as pranchas na areia e entrei assim mesmo. Furei a primeira e a segunda onda, mas na terceira eu fui, mas não dei muita sorte, porque eu apaguei dentro d'água. Acordei meio inconsciente na areia, em volta, e meu consciente, eu estava sonhando. Oh, meu Deus! Eu apaguei dentro da água, acordei meio inconsciente na areia em volta e meu consciente eu estava sonhando, falando para mim mesmo: acorda, você tá sonhando, acorda. Foi uma agonia tão grande que quando dei conta, estava em uma ambulância indo pro hospital. Que isso, gente? Graças a Deus não deu nada nos exames.
Graças a Deus não deu nada nos exames, mesmo tendo ingerido muita água. Simplesmente sumiu do meu pulmão. Eu tenho certeza que pela simples brincadeira que fiz com a oferenda, eu acabei aborrecendo a entidade a qual foi evocada. Eu já respeitava, agora eu respeito mais ainda. Espero que tenha dado para entender. Beijos. Será que foi por isso? Gente, a gente não deve brincar. Tá lá, se você acredita ou não, deixa lá. Deixa. Alguém acredita, então não tem que tripudiar a crença de ninguém, né? Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver. Lembranças de outras vidas? Olá, tudo bem com você? Eu estou ótima, graças a Deus. Ana, venho através desse relato contar algumas coisas que vêm ocorrendo desde o nascimento da minha segunda filha. Eu li o título do relato, né? Lembranças de outras vidas é uma pergunta. Bom, meu nome é Fulana, mas pode me chamar carinhosamente de Fulaneide e vamos ao relato. Eu tenho 2 filhas. A mais velha hoje tem 11 anos e sempre foi uma criança muito saudável e bagunceira. Coisa de criança mesmo. Após 7 anos, resolvemos ter outro bebê e dessa vez veio a Preciosa, que é o motivo de estar escrevendo esse relato. Vou chamá-la de Mel, nome fictício, ok? Mel, desde 1 ano e meio de vida, já falava super bem. Tudo com ótimo entendimento. Certo domingo, estava curtindo a preguiça na minha cama, à tarde. Meu marido estava na sala assistindo o jogo, minha filha mais velha no quarto dela e a Mel estava brincando pela casa. Eu mexia no celular quando percebi que ela falava com alguém e dizia: "Não, agora não posso", e fechou a porta do quarto. Achei estranho, mas eu não disse nada. Aí ela abriu a porta novamente e conversou de novo. Então eu a ouvi dizer: "Eu vou perguntar para minha mamãe", e fechou a porta de novo. Aí ela falou: "Vou perguntar para a mamãe", e fechou a porta. Veio até mim e disse: "Mamãe, a minha amiga pode entrar?" E eu respondi: "Se é alguém enviado por Deus, pode sim. Agora, se não for, eu quero que vá embora agora." Aí ela se frustrou e disse: "Mas mamãe, eu já conheço ela há muito tempo." E aí eu, mais uma vez, falei que se fosse de Deus, poderia entrar, do contrário, era para ir embora e não voltar mais. Ela bufou e disse que estava bem. Foi até a porta e disse: "A mamãe não deixou você entrar, você precisa ir embora agora." Ou seja, não era de Deus? Mel entrou, fechou o quarto e foi brincar com outras coisas. E desde então, acho que ela nunca mais conversou com essa amiga, acredito. Nos mudamos para o bairro da minha mãe e minha mãe ficou com a responsabilidade de cuidar das meninas. Certo dia cheguei e minha mãe me disse que a Mel falou com ela que quando era grande, um homem a matou. Minha mãe perguntou por que o homem havia lhe matado e ela respondeu que o homem tentou agarrá-la e ela deu um tapa na cara dele, então ele atirou nela. Eu fiquei chocada, mas não acaba por aí não. Outro dia ela disse para eu não esquecer ela na escola, como eu fiz da outra vez. Ana, eu nunca esqueci ela na escola. Ela me falou em outra ocasião: "Mamãe, você se lembra quando nós morávamos na casa do Portão Azul? Quando nós morávamos lá, eu não tinha pai. A senhora lembra, mamãe?" Bom, se é lembrança de outra vida, na outra vida eu também não... se era lembrança de outra vida, na outra vida eu também era mãe dela. Não sei o que pensar. Não tenho preconceito com religiões, sou evangélica e tenho a mente aberta, mas acredito em Deus e no que está escrito na Bíblia. E lá está escrito que o homem só está sujeito a nascer e morrer somente uma vez. Às vezes fico pensando de onde a Mel tira essas coisas.
Esse foi o meu relato. Um abraço para você, para a família, para os pets e todos os assombrados. Muito obrigada por ler o meu relato. Beijos. Beijos para você. Muito obrigada. Então, de onde ela tira? É umas coisas estranhas. Mas peraí, quantos anos ela tinha quando ela falava isso? Ela falou que com 1 ano e meio ela já falava, mas ela não fala a idade que ela tinha quando ela começou a falar isso, não é? Quando ela falava essas coisas, não sei a idade. Então, a Penélope também falava. Quando até uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, ela falava: sabe, mãe, quando eu morava no outro mundo, morava na Casa Rosa, o outro pai com a outra mãe, ela falava assim, que tinha um outro pai, outra mãe, que morava em outro mundo. Mas eu acho que quando ela queria dizer outro mundo, é outro país. Porque pouco tempo atrás, ela começou a perguntar: mãe, que mundo a gente vive? Ou como que é o mundo? Aí eu fui perceber, eu falei: não, Pê, o mundo, assim, quando a gente fala mundo, a gente fala de tudo, né? Tem o planeta Terra, tem o universo e tal, esse é o mundo. Mas você tá querendo falar sobre países, né? A gente mora no Brasil. E aí eu tava explicando. E aí eu entendi que quando ela falava de outro mundo, ela queria dizer sobre outro país. E quando ela era pequenininha, ela falava que ela morava em outro mundo. Falava: lembra? Isso daí é minha irmã de outro mundo que me falou, que me ensinou. Aí ela falava que morava na Casa Rosa. Vai saber, né? Até hoje ela não lembra mais que ela falava isso. Só porque eu conto pra ela. Mas acredito que tem muitas crianças que têm aí umas lembranças de vidas passadas. E o Vitório, que começou a fazer exercício? Começou a fazer abdominal oblíquo, exercício de bíceps, de peitoral, flexão com a mão atrás do corpo. E eu não sei onde ele viu isso. Só se ele viu algum vídeo, ninguém sabe que ele viu esse vídeo, mas... sei lá, eu falei: olha, tá lembrando outra vida, que fazia exercício. Cadê, gente? Tô perdida aqui, onde estão? Onde eu parei? O ET fantasmagórico. Boa noite, Ana. Meu nome é Fulano. Tenho 32 anos, mas na época em que aconteceram os fatos eu tinha 22 anos. Eu ainda era estudante e estava cursando a faculdade de Direito. Na época eu andava muito estressado. O ET fantasmagórico, eu falei o título? Na época eu andava muito estressado com os estudos e não sei se isso tem relação com os eventos ocorridos. Mas o fato é que naquela época eu passava por episódios de terror noturno, que mais tarde fiquei sabendo que eram, na verdade, paralisia do sono. Se bem que nunca tenho certeza se era isso mesmo, pois era muito real. Em um desses episódios de terror noturno, eu estava dormindo no meu quarto, de repente meu corpo ficou imóvel. Eu consegui enxergar todos os detalhes do quarto, mas meu corpo não se mexia. Também não conseguia falar nada. Quando olhei para a porta, vi um ET parado olhando para mim. Porta aqui, meu exemplo. Quando olhei para a porta, vi um ET parado olhando para mim. Ele parecia um daqueles ETs Greys. Seu corpo era minúsculo, cerca de 70 centímetros. Porém, sua cabeça era enorme. Tão grande que parecia ter o mesmo tamanho do seu corpo, ou seja, uns 60 ou 70 centímetros. A altura total parecia de uma criança de 1,40 ou 1,5 m. Contudo, esse ET não parecia ser feito de matéria. Ele parecia ser fantasmagórico. Tinha um brilho branco transparente, só que bruxuleava como se fosse uma daquelas TVs antigas. Tipo uma holografia, um holograma.
Quando não está, tipo aquelas TVs antigas quando não estavam sintonizadas em algum canal. Ele só ficava ali parado, com seu corpo vibrando naquela estática bizarra. Lembro que não senti medo, porém senti que meus sentidos começaram a voltar aos poucos e logo pude me mexer. Só que a visão foi desaparecendo até que sumiu totalmente. Não sei o que era. Muitos outros episódios de paralisia aconteceram comigo durante esse período de estudos. Depois conto mais alguns. Tem uns relatos também que aconteceram com parentes da minha esposa, mas depois pergunto para ela se posso contar algum. Ok. Então, interessante, porque isso parece Parece né, um holograma, assim, do ET. Talvez ele não tivesse ali de corpo, mas ele tava lá na nave e aí ele faz aparecer o holograma dele pra cá. Não sei pra quê também, mas... Lido, vamos ler mais um. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.